Você já sabe o que é reserva de emergência, já sabe por que ela é essencial. Mas agora chegou a hora de avançar um nível, porque não basta entender o conceito, é preciso entender onde esse dinheiro está e como ele está organizado. Então, eu te faço uma pergunta simples, mas extremamente perigosa. Se você nunca parou para pensar nela, onde está o dinheiro da sua reserva hoje? E mais importante ainda, ele está realmente pronto para te ajudar ou só te dá uma falsa sensação de segurança? Porque reserva de emergência não é apenas existir, ela precisa estar no lugar certo, com a composição correta. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Márcio Bizarro, educador financeiro, investidor e idealizador do projeto Reconstrução Financeira. Aqui eu ensino finanças pessoais de forma prática, direta e realista. Para quem vive estressado com contas, ansioso com imprevistos, pressionado por dificuldades financeiras recorrentes. E se você não se identificou com isso, é importante entender uma coisa. Esse cenário não nasce da falta de dinheiro, mas da falta de estrutura. E é exatamente essa estrutura que começa com uma reserva de emergência bem composta. Por isso, nessa aula eu vou te mostrar exatamente como uma reserva de emergência deve ser organizada. Sem achismo, sem mito, sem promessas de ganho. Mas antes de falar de composição, a gente precisa corrigir um erro básico, que quase todo mundo comete. Presta atenção nisso aqui, reserva de emergência não é investimento. Ela não existe para te enriquecer, ela não existe para render bem, ela não existe para aproveitar oportunidades, ela existe para resolver problemas rapidamente. E quando isso não fica muito bem claro, as decisões começam a ser erradas. Se você precisar pensar muito para acessar sua reserva, ela está errada, está muito equivocada. E é justamente para evitar esses erros que existe uma regra mãe na reserva de emergência. Uma regra simples, direta e inegociável. A composição da reserva de emergência segue sempre essa ordem. Primeiro, a segurança, depois a liquidez. E só então vem a rentabilidade. Quando essa ordem é respeitada, a reserva cumpre seu papel. Quando essa ordem é invertida, você destrói o propósito da reserva de emergência. Para entender isso, na prática, vamos ao tripé que sustenta tudo isso. É o tripé da composição da reserva de emergência. Primeiro, a liquidez. O dinheiro tem que ser na hora, sem problema nenhum. Esse é o primeiro pilar. Liquidez significa uma coisa só: dinheiro disponível rapidamente. Nada de carência, nada de prazo, nada de burocracia. Emergência não avisa. Ela não manda e-mail, não manda recado, ela não te liga, ela simplesmente chega. Por isso, se o dinheiro não estiver disponível no mesmo dia, ela não serve como reserva de emergência. E quando a liquidez falha, entra em cena o segundo pilar, a segurança. Zero emoção, zero risco. Reserva também precisa ser segura. Ela não pode oscilar. Não pode cair, não pode depender do humor do mercado. Esse dinheiro precisa estar protegido contra perdas, contra travas, contra falência de instituições, decisões erradas em momentos de desespero. Reserva é previsibilidade, é estabilidade emocional. E só depois que segurança e liquidez estão garantidas é que a gente começa a falar do terceiro ponto, que é a rentabilidade. Esse é o menos importante. Agora preste atenção, porque aqui mora o erro mais comum de todos. A reserva pode render, ok, mas nunca à custa de liquidez ou da segurança. Se você está buscando o melhor rendimento para uma reserva de emergência, você ainda não entendeu o papel dela. Ela precisa render o suficiente, nada além disso. E entendendo esse tripé, fica mais fácil saber onde a reserva deve ficar. Sem entrar em produtos mirabolantes, a reserva deve ficar em lugares que respeitam o tripé: liquidez imediata, aplicações simples de baixo risco e acesso rápido. E agora, guarda isso com bastante força. Reserva não fica em ações. Reserva de emergência não fica em fundos imobiliários. Reserva não fica em investimentos de longo prazo. Reserva não fica misturados com outros objetivos, como uma reserva de uma viagem, por exemplo. Misturar reserva com investimento é como misturar remédio com veneno. Uma hora dá errado. E é justamente isso que leva muita gente aos erros mais comuns. Talvez você se identifique com algum desses erros. Deixar tudo parado por medo excessivo, aplicar em algo travado porque rende mais, usar a reserva como conta corrente, investir antes de completar a reserva de emergência. E deixa eu te falar algo com sinceridade. Quem ignora a reserva de emergência sempre volta para a estaca zero.
Por isso, antes de encerrar, eu quero te provocar com uma aplicação prática. Responda mentalmente, mas com honestidade. Onde está o dinheiro que você chama de reserva de emergência? Ele realmente está disponível? Ele está protegido contra riscos? Você acessaria esse dinheiro hoje sem estresse? Se alguma resposta for não, isso não é reserva, é ilusão de segurança. E é exatamente sobre isso que fala a reflexão final. Os estoicos ensinavam que a tranquilidade não vem do que acontece fora, mas do preparo interno. A reserva de emergência é exatamente isso, preparo. Ela não evita problema, mas impede o desespero. Ela nunca muda o mundo, mas muda a forma como você enfrenta o mundo. Guarda essa frase, reserva de emergência não é sobre ganhar dinheiro, é sobre não perder liberdade. Quando você organiza a sua reserva de forma correta, você não está apenas cuidando do seu dinheiro, você está cuidando da sua paz, da sua saúde mental, da sua capacidade de decidir com calma, da sua liberdade de dizer não quando for preciso. Eu sou Márcio Bizarro, educador financeiro, investidor e idealizador do projeto Reconstrução Financeira. E estou aqui para te ajudar a sair do improviso, a construir uma vida financeira estável, consciente e livre. Até a próxima!